Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos ao Senhor, reunidos mais uma vez no Devocional do Lar para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 40 ao 43, que nos diz assim: Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentando-lhe a viva. E foi isso notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Este episódio relata o fato de que Pedro chegou naquele lugar, em Jope, e lá havia uma discípula por nome de Tabita, que quer dizer Dorcas, né? Ou Gazela. Ela era uma discípula, ela estava cheia de boas obras, era uma pessoa influente na igreja, cooperadora, fazia esmolas, era uma pessoa caridosa e todos gostavam dela. Só que ela adoeceu. Diz o versículo 37 que ela, enfermando, morreu. E depois colocaram ela num quarto alto, mas Pedro estava lá por perto e chamaram Pedro. E Pedro foi até aquele lugar. Diz o versículo 40, quando nós tomamos por base para esta pequena reflexão, diz que Pedro fez todos sair. Ficou somente Pedro e Dorcas lá, Tabita, naquele lugar. E a palavra do Senhor diz assim: E Pedro pôs-se de joelhos e orou. E nós podemos compreender que a oração abre caminho para Deus agir. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós, pela palavra do Senhor, somos incentivados a buscar a Deus em oração. Nas situações favoráveis, nós oramos agradecendo a Deus. Nas situações desfavoráveis, nós oramos pedindo socorro. A Bíblia diz que a moça tinha morrido, a discípula tinha morrido, mas Pedro pôs-se de joelho e orou. Como é importante, queridos, a oração. O versículo 41 diz que quando ela levantou-se, Pedro deu a mão, ela levantou e Pedro chamou a todos: venham, entrem. E a Bíblia diz que isso foi notório por toda Jope. E através desse milagre, realizado por Deus, pela oração de Pedro, muitos creram no Senhor. Como é bom nós orarmos, né? E nós podemos compreender que nós precisamos ter uma vida pautada na oração. Nesse mesmo livro de Atos, nós vamos ver no capítulo 2, que é um episódio que nós sempre usamos, estamos sempre fazendo referência a ele. Quando Pedro foi preso, a Bíblia diz no versículo 5 que Pedro era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Jesus Cristo. E a igreja fazia isso em cumprimento ao ensinamento de Jesus Cristo, que diz que nós devemos sempre orar e nunca desfalecer. Às vezes a oração é respondida na mesma hora, como foi essa daqui de Tabita, né? É tão bom quando a oração é respondida na hora, mas às vezes a oração demora mais um pouquinho, mais que Deus responde e responde. Nas situações mais adversas, mais difíceis aos nossos olhos, o caminho certo, a chave, chama-se oração. E é isso que a igreja está precisando, se dedicar mais à oração. Precisamos reservar mais tempo de oração nos cultos, na nossa casa, aonde nós estivermos. Precisamos buscar mais a Deus em oração, porque é a oração que abre caminho para Deus agir. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Ele estava preso, tinha 16 homens guardando ele, estava bem guardado, mas o anjo chegou lá, aleluia, em resposta às orações, queridos. Glória ao Senhor Jesus Cristo, e soltou Pedro. E os guardas não perceberam. Pedro saiu da prisão, foi até o local onde eles estavam orando, e todos glorificaram ao Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos tomar esta palavra e colocar em prática em nossa vida. A oração é o caminho que abre, a oração abre o caminho para Deus agir. É através dela que nós somos vitoriosos. Amém? Então vamos nos dedicar à oração.
Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.